Amém? Êxodo 13, o verso 17. Amém? Vamos ler. Que diz: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Verso 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiam os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de consigo, e porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Só um segundo, eu acho que a pilha desse microfone está um pouquinho. Amém? Podemos sentar? A história desse povo que estava agora saindo do Egito, da terra de aflição, ela se parece muito com a história da igreja hoje, da igreja em muitas épocas, da igreja em muitas gerações. Parece muito com a história de cada crente em particular. Nós vimos que em certa feita, logo quando Moisés retorna para o Egito, esse povo fica feliz e crê em Deus, porque Moisés chegou. E Moisés disse que Deus havia falado com ele. E Moisés diz para aquele povo o que Deus tinha falado com ele. E ele diz: olha, Deus me mandou voltar para cá, porque chegou o tempo de vocês serem libertos, de vocês serem tirados dessa terra. E o povo se alegrou e glorificou a Deus. E ficaram todos fortes, com uma fé muito firme. Mas logo depois, Faraó se levanta e começa a atribular o povo, dando mais trabalho, dizendo a eles que trabalhassem, mesmo sem ter palha, mesmo sem ter condições, eles deveriam fazer a mesma quantidade de tijolos que antes. E o povo começa a se desesperar e vai lá em Moisés. E questiona Moisés, dizendo a Moisés que desde que Moisés chegou, ao invés da situação melhorar, piorou. Essa história se parece muito com a nossa história. Daqui em diante, desse texto que acabamos de ler em diante, essa história vai se repetir várias vezes. Esse momento aqui é o momento em que eles saem. E não saem de qualquer forma, eles são expulsos do Egito. Quando os primogênitos no Egito morrem, Faraó, os soldados de Faraó, os exércitos do Egito, o povo do Egito, vai na porta dos israelitas e começa a dizer a eles: saiam daqui. Saiam daqui que a gente não quer mais vocês aqui não. Se vocês continuarem aqui, vai acabar que todo mundo aqui vai morrer. Saiam daqui. E eles são expulsos às pressas. Saiam desse lugar. Vocês vão acabar matando todos nós. Por causa de vocês aqui, todos nós vamos morrer. Saiam daqui. E expulsam ele do Egito. E o povo sai. E quando o povo sai, Deus relembra ao povo que aquilo que estava acontecendo era as mãos dele. Porque o tempo todo o coração do faraó estava endurecido e o faraó não deixava o povo ir. Mas agora, o próprio povo toma a iniciativa de dizer assim: vão embora. O próprio faraó toma a iniciativa de dizer para o povo: vão embora. E Deus diz assim: lembrem-se que o que está acontecendo aqui hoje
é as minhas mãos que estão fazendo. E quando vocês chegarem lá na terra que eu vos darei, vocês comemorarão este dia, que é o dia da Páscoa, em todas as vossas gerações, todos os anos, quando chegar essa data, vocês devem comemorar. E estabelece aquela data como uma data de festa, uma data em que eles deveriam lembrar as grandezas que Deus fez. E o povo fica muito encorajado. O povo fica muito feliz. No capítulo 13, verso 1 até o verso 16, Deus dá outras recomendações para que eles comemorem também, para que eles lembrem. E uma dessas recomendações é que eles devem, todas as vezes, apresentar os seus primogênitos diante do Senhor. E quando eles chegassem com seus primogênitos, os seus filhos, os primeiros filhos nascidos, diante do Senhor, eles deveriam trazer o seu filho e trazer também um cordeiro para que fosse oferecido, para que eles sempre lembrassem que os primogênitos dele não foram mortos pelo sangue do cordeiro que foi derramado. Todas as vezes que nascia o primeiro filho de um casal, eles tinham de levar diante do templo do Senhor. Dizia: quem está aqui, o meu filho primogênito. E então ele trazia um cordeiro, e aquele cordeiro era morto. E o filho era devolvido aos pais. E Deus disse assim: é para que eles lembrem. Se um dia o filho de vocês perguntarem: por que faz assim, pai? Por que faz assim, mãe? Diga a ele: porque no dia em que o anjo da morte passou no Egito, todos os nossos primogênitos ficaram vivos, mas os deles padeceram. E para que se lembre que foi pelo sangue do Cordeiro que nós ficamos livres, para que sempre ficasse lembrado, para que a lembrança ficasse estabelecida, que é o sangue do Cordeiro que livra a vida do povo de Deus. E Deus estabelece essas coisas, e agora Deus direciona o povo saiu. E agora a gente vai para onde? Eles não tinham para onde ir, eles não tinham a terra, eles não tinham casa. Tudo que eles tinham, eles estavam deixando para trás. A vida passada acabou. Eles não tinham nada daqui para frente. Tudo dali para frente era pela fé. O que eles iriam comer, o que eles iriam calçar, o que eles iriam vestir, onde eles iriam morar, era tudo pela fé. Eles estavam saindo expulsos, eles não tinham como voltar. E Deus diz assim: Moisés, guia esse povo para o meio do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Isso é muito difícil. Havia um caminho mais fácil de chegar lá em Canaã, que até os filisteus. Eu acho que esse microfone não vai me auxiliar muito não. Deixa eu utilizar outro aqui. Havia um caminho mais fácil pela terra dos filisteus, tanto mais fácil como também mais próximo. E o que é que acontece? Deus diz assim: vocês não vão por esse caminho não, porque talvez vocês vejam as guerras, talvez vocês vejam a guerra se aproximar e queiram voltar para o Egito. Vocês vão pelo caminho mais longo e pelo caminho mais difícil. E isso aqui traz uma aplicação para a nossa vida. Às vezes Deus nos conduz não por meio de facilidades, mas às vezes por caminhos difíceis. Nem sempre na caminhada cristã as coisas vão ser sempre o melhor caminho. Às vezes a gente olha assim: mas Deus, o Senhor poderia ter feito assim. Deus diz assim: não, filho, mas obedeça, vá por aqui. Eu sei o que é melhor para vocês. E o povo vai. E a Bíblia relata que pela manhã havia uma coluna que protegia o povo. E pela noite, a coluna agora tornava-se uma coluna de fogo. A nuvem, que era pela manhã, a noite tornava-se uma coluna de fogo. Para que o povo soubesse por onde estava andando pela noite. E pela manhã o sol não também fizesse mal a eles. Porque em meio a um deserto não há sombra. É sol o tempo todo. E Deus ia com a nuvem ali, guiando aquele povo. Bem, e então, no capítulo 14, Deus diz para Moisés que vai endurecer o coração de Faraó. E Faraó vai vir atrás deles. Deus anuncia a Moisés dizendo que vai fazer isso. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon.
Em frente deles assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou ao Senhor. E eles fizeram assim. Bem, Deus começa a conversar com Moisés e diz assim: olha, Moisés, manda o povo parar, manda o povo acampar, vamos descansar aqui, parar, vamos fazer uma pausa. E Faraó vai saber que a gente está aqui. E ele vai dizer que a gente está perdido, não sabe para onde vai. A gente não tem para onde ir. A gente saiu sem ter direção, sem rumo. Ele vai pensar que a gente agora se perdeu. E eu vou endurecer o coração dele. E ele vai vir atrás de vocês. E eu vou ser glorificado. Quando ele vier, eu serei glorificado. Avisa ao povo que descanse. Fique todo mundo em paz. Porque eu vou mostrar minha glória em Faraó. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o seu povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, ou com mão poderosa. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefom. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que nós serviremos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viestes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Talvez o texto mais conhecido aqui, do que acabamos de ler, seja esse último verso: o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Mas esse texto, além de ser uma grande bênção para nós, é uma exortação tremenda. Porque Deus avisa para Moisés que o faraó virá irado. Aquele faraó que, quando viu seu filho morto, expulsou o povo da terra e começou a dizer: saiam daqui, saiam desse lugar, a gente não quer mais vocês aqui, vamos morrer todos porque vocês estão aqui. Quando ele vê que o povo parou no Egito, no deserto, e está sem saber para onde ir, ele disse assim: por que a gente deixou esse povo ir? Vamos atrás deles, vamos buscar eles de volta, e a gente vai escravizar eles de novo, vamos trazer eles de volta, vamos persegui-los. Junta o povo aqui, junta os cavaleiros, junta os exércitos, junta carros, vamos atrás dele com o nosso poder, e a gente vai mostrar o nosso poder a eles, que a gente consegue vencer eles. Esse povo é um povo mais fraco que nós, vamos vencê-los. E eles saem. E o povo estava acampado, porque Deus tinha dito a Moisés que o povo parasse, montasse acampamentos e ficassem descansando. Quando o povo olha, lá vem um exército. E quando eles olham direitinho, quem vem comandando o exército? Faraó. Ele diz assim: olha, Moisés, a gente não já tinha dito a você que deixasse a gente lá mesmo, Moisés? Olha só,
Vejam que situação. Antes de Moisés chegar no Egito, o povo estava orando, dizendo assim: Senhor, nos livra dessa aflição. Senhor, nos tire daqui. Senhor, acaba. Quando Moisés tira eles da terra, agora eles temem o que está acontecendo. Eles dizem assim: a gente não disse, Moisés, para deixar a gente lá mesmo? Veja como esse povo era um povo que a fé deles, ora, era muito grande e ora, era quase nenhuma. Ora, eles estavam muito firmes e ora, eles não tinham firmeza nenhuma. Ora, eles estavam muito bem, mas tinha momentos que eles estavam muito mal. E por isso que eu comecei essa pregação dizendo que esse povo é igualzinho a cada um de nós. Nós somos assim. Há dias que a nossa fé está lá em cima. E aconteça o que acontecer, a gente diz assim: eu não volto atrás, eu não solto a mão do Senhor e quero que Ele não solte a minha mão, porque eu quero até o último dia da minha vida estar com Ele, para que depois da eternidade eu me encontre com Ele também. Para que na eternidade eu me encontre com Ele também. Mas tem dias que a gente diz assim: Senhor, me ajuda que eu não tenho força nenhuma. Me ajuda que o meu pensamento é parar, eu estou cansado, eu estou exausto, Senhor, me ajuda. Não é verdade? Não tem dia que nós estamos no melhor e tem dia que estamos no pior. Nós vivemos a mesma realidade que esse povo. E quando o povo vê aquele exército de Faraó, com o povo do Egito, eles começam a reclamar, começam a murmurar, começam a dizer um monte de coisa contra Moisés. E Moisés olha para ele e diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sabe o que é que Moisés estava dizendo para ele? Gente, cala a boca. Para de murmurar. Para de falar o que vocês não sabem. Parem de dizer com a boca de vocês o que vocês não conhecem. O mesmo Deus que fez aquelas maravilhas lá no Egito é o Deus que está conosco hoje. Calem a boca de vocês. Vocês não conhecem Deus, o nosso Deus é poderoso e vocês estão falando besteira. Calem a boca de vocês, parem de reclamar de mim, parem de reclamar de Deus. E digam se essa não é a realidade sobre nós. Nós às vezes queremos colocar Deus contra a parede e dizer assim: mas Deus, eu sou servo do Senhor, estou tanto tempo na igreja e as coisas na minha vida não acontecem. Por quê, Senhor? Ou então as coisas na minha vida não estão acontecendo, tudo errado. Por quê, Senhor? E queremos colocar Deus contra a parede. Sabe qual é a resposta de Moisés quando o povo faz isso? Calem a boca, vocês não conhecem o Deus de vocês não. Calem a boca. Porque é o Senhor que nos tirou do Egito. Ele também é o nosso general. Ele é quem peleja por nós. Calem a boca. Moisés estava exortando o povo. Geralmente a gente diz esse texto e no afã de não entender às vezes o que estava acontecendo ali no momento, a gente diz assim: olha, a vitória está aí próximo, é só ficar caladinho, é só ficar na posição. Mas o texto era uma repreensão, porque o povo começou a murmurar e dizer assim: a gente vai morrer. Por acaso lá no Egito não tinha cova suficiente, não tinha sepulcro suficiente. Aí você traz a gente para cá para que a gente morra aqui nessa terra, sem ter nem ao menos a dignidade de ser enterrado. Moisés disse assim: minha gente, cala a boca de vocês, vocês não sabem de nada não. Fiquem calados e somente observem quem é o Deus a quem nós servimos. E aqui é o posicionamento de um líder. Ele não coloca a esperança do povo nele. Ele não diz assim: fiquem quietos que vocês vão ver o que eu vou fazer. É o posicionamento de um líder de Deus. Ele diz assim: fiquem quietos, fiquem calados, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer. E então, no verso 15, o Senhor fala com Moisés. Capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés vai buscar o Senhor. Senhor, olha o povo murmurando. Eu já disse a ele que o Senhor ia fazer alguma coisa aqui. Porque é interessante que Deus não leva
esse povo pelo caminho dos filisteus, porque seria uma rota de fuga mais fácil. Onde eles estavam era impossível fugir. Impossível. De um lado era só areia. Se eles tentassem correr, o exército do faraó pegava eles. Do outro lado era só água. Se eles tentassem fugir, eles morreriam afogados. Para eles, de um lado ou de outro, era morte. E Moisés disse assim: olha, Senhor, vê aí, porque eu já disse ao povo que o Senhor faria alguma coisa. Aí, por que está exclamando a mim? Coloque o povo em uma posição, diga ao povo que marche. E a ideia do texto aqui, dizer que o povo marche, é que o povo estava descansando, estava repousando, mas agora eles estavam todos nervosos, todo mundo disperso. Ele diz assim: coloque todo mundo na posição, deixe todo mundo esperando, coloque o povo como um exército, todo mundo na posição, diga que ninguém corre, ninguém se atemoriza, coloque o povo na posição certa. Mas você, estende o bordão que eu já havia dado a você, porque esse mar vai se abrir, e vocês vão passar com os pés enxutos. E foi exatamente o que aconteceu. E o povo de Israel, o povo do Egito, começou a perseguir. E lá vinham os egípcios, e lá ia o povo de Deus, o mar aberto, e o povo de Deus passando. Só que Deus começou a pelejar pelo povo. Porque na nossa visão, lá vinham os egípcios e eles tinham carros, e eles tinham cavalos e cavaleiros. Quem corre mais, uma pessoa ou um cavalo? Com certeza, né? Então, quem chegaria primeiro do outro lado? Os cavalos. Aí Deus começa a trabalhar e pelejar por eles. Porque o povo de Israel ia na frente e a coluna de fogo ia mostrando o caminho para eles. Mas do outro lado, Deus enviou uma nuvem que fez com que a noite se tornasse em densa escuridão para o povo do Egito, o povo de Faraó. E eles não conseguiam enxergar onde eles estavam indo e ficaram perdidos na entrada do mar. E não conseguiam caminhar. Quando amanhece o dia, ele diz assim: está certo, andaram bem muito, né? Mas agora a gente alcança. Quando vamos embora com os cavalos. A roda dos cavalos travada, não saía do lugar. E eles tentando puxar e as rodas travadas. Estava aí o Senhor pelejando por aquele povo. Pela madrugada, eles não conseguiram perseguir, porque eles não conseguiam ver um palmo à frente. Quando amanheceu o dia, que eles conseguiam ver tudo, eles também não conseguiam sair do lugar. Estava aí o Senhor pelejando por aquele povo. Aquele povo que Moisés teve que calar eles e dizer a eles: gente, cala a boca, vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Mas agora esse povo está vendo que o Deus a quem eles servem manda no mar, manda nos cavalos, manda nas carroças, manda no tempo, manda na hora, manda no espaço, manda em todas as coisas. E eles atravessam aquele mar. E quando estão próximos a chegarem ao fim, o povo do Egito está mais ou menos pela metade do mar. Deus disse: Moisés, chegou a hora, serei glorificado no faraó e em seus exércitos. Estende o teu bordão e faz fechar o mar. E Moisés estende a mão e o mar fecha-se. E nunca mais os exércitos de Faraó foram vistos. Nunca mais aqueles perseguidores do povo de Deus foram vistos. Nunca mais aqueles que estavam ali tramando contra o povo de Deus foram vistos. E no capítulo 14, verso 30 e 31, que é o final do texto, vai dizer assim, dessa maneira, na verdade, salvando o povo daquele mar, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu disse que esse povo é exatamente igual a nós. Quando eles viram Faraó e viram os exércitos,
eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. E Moisés teve que se posicionar e mandar eles calarem a boca. Mas agora, depois deles verem tudo o que Deus fez, eles temem ao Senhor, eles creem no Senhor e creem também em Moisés. Às vezes, tudo que nós precisamos fazer é esperar mais um pouco. É ficar em silêncio mais um pouco. Porque às vezes a gente fala muito. Às vezes a gente fala muito sem saber. Eles estavam ali, mexendo com o servo do Senhor, que era Moisés. E estavam murmurando contra o Senhor, que é todo-poderoso. E Moisés poderia orar a Deus e dizer assim: Deus, veja o que esse povo está fazendo, mesmo depois de tudo que o Senhor fez por eles. Porque até agora eles já tinham visto 10 feitos do Senhor. 10 feitos do Senhor. O Senhor tinha feito maravilhas incríveis no Egito para que eles saíssem. E agora eles estão desconfiando de Moisés e desconfiando também de Deus. E Moisés poderia orar ali de outra forma e dizer assim: Deus, veja a rebelião desse povo. E esse povo padecer ali. Mas Moisés se posicionou como líder e orou a Deus, clamando por misericórdia, pedindo para que Deus agisse e fizesse algo sobrenatural em favor daquele povo. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos calar. Às vezes, as nossas palavras, elas se tornam um juízo contra nós. Elas se tornam o nosso próprio juiz que nos condena, porque nós falamos muito. E questionamos Deus, e questionamos líderes de Deus, colocamos todo mundo contra a parede sem querermos saber. E que bom que Deus é misericordioso, porque senão esse povo poderia padecer ali na mão dos egípcios, mas o povo teve grande livramento, porque o servo do Senhor, ao invés de pesar a mão contra eles, decidiu fazer a vontade do Senhor, e eles saíram dali em pés enxutos. Os egípcios que tantos perseguiam, que tantos afligiam, aconteceu exatamente como Deus havia prometido. Deus havia dito a Abraão: o povo que escravizar a sua descendência pagará por isso. E foi exatamente o que aconteceu. Estava aqui a paga por tudo o que aquele povo havia feito. E então, nós podemos entender nesse texto que perseguição, lutas, provações e situações difíceis de nossa vida, elas colocam nossa fé em teste. Muitas vezes, as dificuldades da vida, elas vêm para colocar nossa fé em teste. Quem somos nós diante das provas? Será que nós somos aquele povo que fica questionando? Ou será que nós seremos o povo que a nossa fé está firme e nós vamos dizer assim: Senhor, independente de qual seja a tua vontade nessa situação, eu aceito ela. Geralmente, as lutas, provações e dificuldades, elas vêm para colocar nossa fé em teste. E às vezes, quando nós somos aprovados nesse teste de fé, nós crescemos. E nós saímos da meninice e começamos a crescer na vida cristã. Começamos a ser crentes, não mais crentes meninos, mas crentes maduros. Porque a nossa fé foi provada, a nossa fé foi colocada em teste e a gente não abriu nossa boca para murmurar, mas colocou o nosso coração em Deus. E essa é a exortação também que esse texto traz. Falamos muito e às vezes só precisamos esperar em Deus. Esse povo vivia assim, mas na frente nós vamos ver outras vezes esse povo fazendo a mesma coisa, colocando Moisés contra a parede e colocando Deus contra a parede. Às vezes tudo o que precisamos fazer é ficarmos calados e esperarmos que Deus faça e esperarmos a resposta de Deus. E então, nesse momento, nós sim podemos dizer: meus irmãos, recebam a bênção do Senhor que é dita em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nesse contexto nós podemos dizer: os dias estão difíceis, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. A situação é terrível, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não murmurem, não questionem, esperem. Deus é fiel. Mas que bom, meus irmãos, também, que o nosso Deus é um Deus misericordioso e tem misericórdia de nós.
e ouve a nossa oração e é um Deus que nos ajuda. Porque se Deus não levasse em consideração que nós somos tão fracos e inconstantes, onde nós estaríamos hoje? É porque Deus, às vezes, olha para nós assim, mas eles são tão fracos. Eu lhe darei uma nova oportunidade. É que nós estamos de pé até hoje. É porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque senão nós não estaríamos de pé. E bem, diante de um texto desse, nós podemos entender que não há esperança para ninguém que esteja fora do povo de Deus. O livramento é para o povo de Deus. A bênção é para o povo de Deus. A libertação é para o povo de Deus. A salvação é para o povo de Deus. Todos os planos, propósitos e promessas que Deus já fez na Escritura é para o povo de Deus e ninguém mais que o povo de Deus. E aqueles que hoje encontram-se distante, que nós venhamos orar, para que a graça de Deus os alcance, para que essas promessas de graça, de misericórdia e de amor de Deus alcancem essas vidas. Orem, meus irmãos, orem pelas pessoas que vocês amam e hoje não estão aqui na casa do Senhor, para que um dia eles venham ser o povo pela qual essas promessas também os alcançarão, para que eles não venham ser o povo que padece pelo caminho, mas venham ser o povo que alcança a misericórdia de Deus, em nome de Jesus Cristo.